Última etapa da volta à Espanha encurtada por protestos pró-Palestina. Manifestantes derrubaram barreiras de segurança e chegaram a agarrar ciclistas. Drones ucranianos atacam uma das maiores refinarias russas, causaram explosões e uma parte das instalações ficou em chamas. Depois da Polónia, a Roménia, no sábado, um drone russo entrou no espaço aéreo romeno. 25 detidos e pelo menos 26 polícias feridos em manifestação de extrema-direita em Londres, que juntou pelo menos 150 mil pessoas. Estados Unidos enviam caças F-35 para Porto Rico, mais um passo que aumenta a tensão com a Venezuela. A última etapa da volta à Espanha em bicicleta foi encurtada no domingo, quando faltavam 58 km para a meta. Aconteceu por causa destes protestos pró-Palestina que surgiram à entrada do circuito de Madrid. Os manifestantes derrubaram as barreiras de segurança que rodeavam o passeio do Prado entre a zona da meta e a estação de Atocha. Chegaram mesmo a agarrar alguns ciclistas, o que impediu a passagem do pelotão. Os corredores tiveram de ser transportados nos carros das equipas e não houve lugar à habitual cerimónia de pódio. Houve também confrontos entre quem estava nos protestos e os mais de 1.500 polícias destacados para o evento. Os participantes da manifestação gritaram que o que está em curso no Médio Oriente não é uma guerra, mas um genocídio. Tinham como alvo, em particular, uma equipa israelita que competiu na prova. Antes da última etapa, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez tinha expressado apoio aos protestos. Disse ter admiração e respeito por quem se mobiliza por causas justas. O dinamarquês Jonas Vingegaard, que liderava com mais de 1 minuto de vantagem, sagrou-se campeão. Em segundo ficou o português João Almeida, que igualou o melhor resultado de sempre de um ciclista luso em grandes voltas. Repetiu o feito de Joaquim Agostinho na edição de 1974 da Volta à Espanha. O realizador palestiniano, vencedor de um Oscar, Basel Adra, disse que soldados israelitas fizeram uma rusga à sua casa na Cisjordânia ocupada no sábado. Os soldados perguntaram à mulher de Adra pelo seu paradeiro e revistaram-lhe o telefone. A filha de 9 meses do casal estava em casa no momento da rusga. Adra disse que estava no hospital com membros da família depois dos colonos israelitas atacarem a sua aldeia quando soube que os soldados tinham invadido a sua casa. A Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza estão sob ocupação militar israelita desde 1967. Desde então, Tel Aviv construiu mais de 100 colonatos, onde vivem mais de 500 mil colonos israelitas. Os palestinianos pretendem que os 3 territórios façam parte de um Estado palestiniano independente e consideram que a expansão contínua dos colonatos israelitas ilegais constitui um importante obstáculo a uma solução de 2 Estados. A ocupação israelita dos territórios palestinianos é ilegal à luz do direito internacional. Drones ucranianos atingiram uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia durante a madrugada de domingo. Os militares da Ucrânia afirmam que a ofensiva provocou explosões e incendiou uma parte das instalações. É o último de uma série de ataques de Kiev nas últimas semanas contra infraestruturas petrolíferas russas que, segundo a Ucrânia, alimentam a guerra do Kremlin. Kirish, na região de Leningrado, noroeste da Rússia, é uma das 3 maiores refinarias do país. Produz cerca de 18 milhões de toneladas métricas de crudo por ano. As autoridades russas dizem ter batido mais de 80 drones, 3 dos quais sobre as instalações. Garantem ainda que o incêndio foi causado pela queda de destroços. Moscovo não deu pormenores sobre a extensão dos danos, mas sublinhou que nenhum civil foi ferido ou morto. Na quarta-feira, Varsóvia já tinha denunciado a invasão do espaço aéreo polaco por cerca de 2 dezenas de drones russos. No último sábado, Bucareste reportou um incidente semelhante. Anunciou que foi detectado um drone no espaço aéreo da Roménia. 2 caças F-16 romenos foram mobilizados para monitorizar a situação.
No sábado, a Polónia lançou novo alerta devido a uma ameaça de drones perto da fronteira com a Ucrânia. Os residentes da região de Lublin receberam mensagens de texto sobre um possível ataque pelo ar. Foram também lançadas operações aéreas e navais preventivas antes de o alerta ter sido levantado algumas horas mais tarde. O presidente da Ucrânia fala numa extensão óbvia da guerra por parte da Rússia. Zelensky pediu ao Ocidente mais sanções duras contra Moscovo e uma cooperação mais estreita com Kiev na defesa. Os Estados Unidos condenam as ações da Rússia. O secretário de Estado norte-americano considera-as inaceitáveis, lamentáveis e perigosas. É uma escalada grave, avisa Marco Rubio, se confirmar que as incursões foram deliberadas. A Rússia nega ter a Polónia como alvo. O presidente norte-americano Donald Trump apelou aos aliados da NATO para que deixem de comprar petróleo russo, ao mesmo tempo que ameaçou a China com fortes tarifas aduaneiras pelas compras de gás e petróleo à Rússia. Numa publicação nas redes sociais, Trump considerou chocantes os negócios com a Rússia por alguns membros da NATO, dizendo que enfraquece muito a posição negocial da aliança. Os comentários surgem poucos dias depois de drones russos terem violado o espaço aéreo da Polónia, levando a NATO a lançar um novo programa de dissuasão chamado Sentinela de Leste. Há um mês, Donald Trump reuniu-se com Vladimir Putin no Alasca, mas não conseguiram chegar a acordo sobre o fim da guerra. Vários membros da NATO, incluindo a Turquia, a Hungria e a Eslováquia, continuaram a ser grandes compradores de petróleo russo após a invasão em larga escala da Ucrânia. Trump também repetiu a afirmação de que este conflito é a guerra de Biden e Zelensky e que não teria acontecido se ele fosse presidente em 2022. Pelo menos 25 pessoas foram detidas por terem agredido agentes da polícia durante a marcha Unite the Kingdom, Unir o Reino, realizada sábado em Londres pelo ativista de extrema-direita Tommy Robinson. O comissário adjunto da Polícia Metropolitana, Matt Twist, diz que muitas outras pessoas serão detidas após o que chamou violência inaceitável. Pelo menos 26 agentes da polícia foram feridos por apoiantes de Robinson, 4 dos quais em estado crítico, durante os confrontos com uma manifestação rival no centro de Londres. Os participantes na marcha da extrema-direita tentaram romper as barricadas da polícia para agredir os participantes na contra-manifestação denominada Marcha contra o Fascismo. Um dos agentes ficou com os dentes partidos durante os confrontos e outro sofreu um traumatismo craniano. A ministra do Interior, Shabana Mahmoud, condenou a violência e diz que todos os culpados terão de enfrentar a força da lei. O protesto atraiu cerca de 150 mil pessoas. A crise política na Sérvia está a agravar-se. Há em paralelo protestos pró e contra o regime. No último sábado, a polícia separou os manifestantes dos dois campos. Foram adotadas medidas de segurança rigorosas em Belgrado, onde o próprio presidente sérvio Aleksandar Vučić participou na marcha pró-governamental. As manifestações que contestam o poder duram há 10 meses. Nas ruas pede-se a saída do primeiro-ministro e do presidente. Começaram em novembro de 2024, após o colapso da cobertura de uma estação ferroviária em Novi Sad, que matou 16 pessoas. Vučić acusa os manifestantes de atuarem a mando do Ocidente e o governo organiza frequentemente contra-manifestações. 5 caças americanos F-35 aterraram na antiga base Roosevelt Roads, em Ceiba, no leste de Porto Rico. É mais uma movimentação que aumenta as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. O presidente norte-americano Donald Trump realça que o reforço da presença militar nas Caraíbas serve para combater o tráfico de droga. Entretanto, no último sábado, Caracas disse que um navio de guerra dos Estados Unidos interceptou e ocupou um barco de pesca venezuelano que estava a navegar em águas da Venezuela. Segundo o regime de Maduro, foi uma tentativa de justificar uma escalada de guerra nas Caraíbas. Também no sábado, o presidente venezuelano convocou um dia de treino militar com um número elevado de soldados. Milhares de milicianos participaram em manobras organizadas no âmbito do chamado Plano Independência 200, em resposta às ações de Washington. Os Estados Unidos têm atualmente
8 navios de guerra e um submarino nuclear ao largo da costa da Venezuela. Uma explosão num bar de Madrid, em Espanha, no último sábado fez um morto. Trata-se de um homem de 52 anos, retirado já sem vida dos escombros. As autoridades suspeitam que na origem da tragédia esteve uma concentração de gás, mas as causas oficiais ainda não foram determinadas. De acordo com os serviços de emergência da capital espanhola, mais de 2 dezenas de pessoas ficaram feridas, pelo menos 2 delas com gravidade. Os bombeiros anunciaram que 4 sobreviventes foram retirados do local nas primeiras horas de domingo. Vários técnicos estão a fazer uma avaliação exaustiva da parte do edifício afetada. Há danos graves no resto do chão e no primeiro andar. Os peritos estão a avaliar se devem avançar com a demolição por razões de segurança. A Câmara Municipal de Madrid adiantou que os residentes dos 9 apartamentos do edifício onde fica o bar foram temporariamente realojados. Vão permanecer fora de casa durante alguns dias, devido às condições precárias da estrutura do prédio. Ricky Hatton, lenda do boxe britânico, foi encontrado morto na sua casa em Hyde, em Grande Manchester. A polícia local disse que sua morte não está a ser tratada como suspeita. O antigo campeão mundial de pesos ligeiros e médios, de 46 anos, era um dos pugilistas mais populares da história britânica. A notícia chega 2 meses depois deste ter anunciado o seu regresso ao boxe em dezembro. O clube de futebol Manchester City, do qual Hatton era fã, lamentou a sua morte e anunciou um minuto de silêncio no jogo contra o Manchester United.